Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos retomar hoje o conteúdo de estatística. Está presente no seu livro didático, e você já começou essa aula na semana passada. Vamos falar sobre moda, amplitude, mediana, média aritmética e média aritmética ponderada. Considere as idades dos alunos da turma 8º A, 17 anos, 15 anos, 16, 14, 16 e 14 anos. Considerando esses dados, determine moda, mediana, amplitude e média aritmética. Então, você tem esses dados e precisa saber como resolver essas questões. Moda. O primeiro passo para você responder essas questões é você organizar os dados. Observe que aqui na cor marrom e os dados foram ordenados aqui embaixo, na ordem crescente, do menor para o maior. Organizando os dados e sabendo que moda é o elemento que mais se repete em um conjunto de dados, observe quais os elementos que mais aparecem. 14, 14, 16, 16. A mesma quantidade. Então, é a sequência bimodal. Tem duas modas, 14 e 16. A sequência também pode ser amodal, trimodal, mas nesse caso é bimodal. A amplitude, de acordo com o conceito que tem no seu livro didático, a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Observe que os valores estão dispostos em ordem crescente. O maior valor é 17, o menor valor, 14. Então, a amplitude dos dados é igual a 3. Mediana. A mediana, também você já viu, você precisa ordenar os dados, que já estão ordenados em ordem crescente, e observar a quantidade de elementos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, 6 é uma quantidade par. Determino os elementos centrais, que nesse caso 15 e 16, e faço a média aritmética desses termos centrais. A média aritmética é 15 mais 16, dividido por 2. Porque são dois elementos que eu estou fazendo a média. Então, 15 mais 16, 31. 31 dividido por 2, 15,5. Observe agora a minha mão que está aqui em cima dessa tarefa. E, para você lembrar que se a quantidade de elementos fosse ímpar, se tivesse apenas 5 elementos, a mediana seria o centro. Ou seja, se tivesse 5 elementos, a mediana seria o valor que estaria no centro. Quando a quantidade é ímpar, rapidamente, sem nenhum cálculo, apenas observação, você consegue determiná-la. Voltando à média aritmética dos dados. A média aritmética é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de elementos. Então, 14 mais 14, mais 15, mais 16, mais 16, mais 17, dividido por 6. Soma, divide pela quantidade de elementos, encontra 15,3. É a idade, né? Então, a média da turma é superior a 15. Observe que para a média aritmética não é obrigatório colocar os termos em ordem crescente. Mas já que você já trabalhou nos itens anteriores, com os elementos organizados, mantenha. Vamos falar um pouquinho também de média aritmética ponderada. Observe a questão. Olha, Luciana obteve esses resultados. Ela fez quantas avaliações? Quais as notas que ela obteve? Só que essas notas têm o peso. Então, é a média aritmética ponderada. Ponderada de ponderar, pesar, considerar. Ela tirou 5, mas a prova tinha peso 3. Tirou 5 na segunda avaliação, tinha peso 3. Tirou 6 na terceira avaliação, a prova com peso 4. Então, para calcular a média aritmética ponderada, tem que considerar a nota e o peso.
Segunda nota, segundo peso. Terceira nota, terceiro peso. Depois, dividir pela quantidade, pelo somatório dos pesos. O peso total vai ser 3 mais 4, que é igual a 10. A questão resolvida aqui. MP de média ponderada. Primeira nota, 5. Primeiro peso, 5 vezes 3. Mais segunda nota, segundo peso, 5 vezes 3. Mais terceira nota, terceiro peso, 6 vezes 4. Dividido pela soma dos pesos, 3 mais 4. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. E a soma dos pesos dá 10. A média ponderada fica 54 dividido por 10. A média ponderada, 5,4. Ou seja, considerando a questão anterior que você... Considerando os dados na página anterior, que é essa aqui, qual é a média ponderada de Luciana? A média ponderada de Luciana é 5,4. Por fim, você precisará responder às atividades do livro de atividades. Então, considere das páginas 5 até a página 15. São 20 exercícios. Você começa a responder hoje e vai concluir para que nós possamos divulgar o gabarito na próxima aula. Observe que você precisa anotar todas as suas dúvidas, aquelas questões que vocês não conseguiram resolver, para que possa tirá-las, né? Tirar essas dúvidas. Então, se você começa a resolver agora, você já sinaliza para não conseguir a questão 1. Primeiro leia todas as questões, evidentemente, né? Não consegui tal questão, e assim volta. Lembrando também que você precisa ter em mente todos os conceitos. O que é moda, o que é mediana, o que é amplitude, como calcular a média aritmética, qual a diferença da média aritmética para a média aritmética ponderada. Para a resolução desses problemas envolvendo estatística, é preciso também ser bom na interpretação de texto. Então, você precisa ler e reler cada questão para depois responder. E, tendo 20 questões para fazer durante a semana, responda, evidentemente, aquelas mais fáceis. Primeiro as mais fáceis. Primeiro as questões que envolvem moda, que envolvem amplitude, que envolvem mediana. Depois você parte para a média aritmética e média aritmética ponderada. Por hoje é só. Um beijo, se cuide. Logo, logo nós estaremos juntos.